E aí, mano? Beleza? Bom demais na conta. Doeu o braço? Hã? Não? Doeu? Qual que é a sensação de quebrar o braço? Rapaz, eu não sei a sensação de quebrar o braço normalmente. Eu sei a sensação de quebrar caindo de snowboard. O que aconteceu? É desesperador, mano. Tava descendo a montanha, tava descendo assim de costa, passei no gelo, o snowboard travou. Caí com o bracinho em L assim e já era. Caralho, mano. Mas ele chegou a quebrar ou só deslocou? Chegou, deslocou esse e fraturou o pulso. Foi engraçado que o cara desceu, o cara da montanha desceu e falou, tá tudo bem, mano? Falei, tá, tô com o ombro aqui deslocado, né? Acho que eu quebrei. Hã? Cadê essa luva aí? Ah, era pra você levar pro cara lá, ué. Não achei esse cara, não. Fica com ela, fica com ela. Caramba. Você tá responsável. Boa ideia gravar um podcast numa fonte, né? Numa Turística. fonte. Num ponto Cheio turístico. de gente. Pô, e aí, mas como é que foi? Deslocou e aí você tava com alguém? Tava com um amigo, eu falei, mano, eu quebrei o braço, pode descer lá e chamar ajuda que eu quebrei o braço. Aí ele desceu, veio um carinha de esqui atrás de mim, falou assim, ó, eu tenho que te examinar, tá? Aí eu falei, tá bom. Aí ele tirou a blusa pro lado, tava só a pontinha do osso assim, mas Ai, caralho. não saiu pra Nossa. fora da pele, sabe? Mas E a agonia da porra. tava o calombinho dele no osso assim. O que você tava sentindo? Mano, não tava sentindo nada, literalmente Nada? nada, porque eu tentava levantar o braço e não ia. É igual quando você dorme em cima do braço e não sente, é a mesma coisa. Tipo, só adormeceu, mas não era dor. Exato, eu não tava conseguindo mexer. Aí ele falou, aí ele pegou na minha mão, não aconteceu nada, pegou aqui, não aconteceu nada, pegou no bíceps, nada, pegou no ombro, aí foi dor. Aí ele falou, ó, você tem duas opções, ou você desce e vai na clínica, eles voltam pro lugar lá, te dão um remedinho pra dor e tal, ou a gente volta aqui, o que você prefere? Falei, vai aqui logo, né? Tamo aqui. Aí ele botou uma madeirinha assim entre o braço, me deitou na neve e foi conversando comigo. Aí tem uma hora que ele perguntou... tudo em inglês. Aí ele perguntou, quanto tempo você tem de esqui? Aí eu fui falar pra ele, 3 anos. Quando eu falei o 3, ele jogou o braço pra baixo e pra trás. Aí ele voltou pro lugar. Mano, eu gritei. Nossa, escutou lá embaixo da montanha. Nossa, imagino, velho. Dor absurda. É dor. E depois passa na hora ou fica doendo? Fica doendo. Ficou doendo 1 dia e meio por aí, até parar. E você já tá conseguindo mexer? Tô conseguindo mexer pra frente, pra trás, mas não conseguiu pra cima, assim, ó, igual eu tô fazendo com esse. Você faz pra cima, você sente dor? Sim, É isso? muita dor. Entendi. Mas não chegou a quebrar, então foi só Não, no só show. o pulso. O pulso fraturou. O pulso fraturou. Você tava de snow. Tava de snow. Mas você já não anda faz tempo? Eu ando de esqui faz tempo, ando de esqui tem alguns anos, e de snow foi o 2º dia. Caralho, mano. Bravo, mano. Comecei a aprender o snow, aí fiquei confiante, e é sempre quando você pega confiança que dá uma merda. É sempre assim. Você tava descendo a montanha, tava meio congelado ou era nevezinha molinha? E em um certo momento tava fofo, acho que por isso que eu caí. Porque tem um momento que tava lisa e deu gelo do nada. Aí eu perdi o equilíbrio. Aí você jogou pra trás, foi tentar pegar com a mão. Aí fui apoiar a mão pra cá. Nem tava rápido, né? Não, tava rápido não. Tava de boa. Você Pô, aprendeu e aí, esqui ou cara? nada? Aprendi. Fiz 3 vezes até agora, né? E tô de boa. Deu pra descer. Eu fui pro esqui por causa da câmera, né? Eu queria gravar junto com a câmera ali, com gimbal, né? Já me imaginava com gimbal na mão. Eu fui... O primeiro dia eu cheguei aqui em Tarro. Era tipo... Faltava umas meia hora pra fechar a pista. E aí eu cheguei, aluguei os esquis e fui só pra ver. E desci de primeira. E fui muito bem. Eu falei, isso aqui eu vou dominar. Porque, tipo assim, de primeira eu já consegui descer, me equilibrar, não cair. E desci uma rampinha assim, tipo, bem iniciante, sabe? Aí no outro dia eu já fui, o Pablo tinha chegado. Aí eu fui já com ele e já quis ir com o gimbal na mão. Aí deu. Numa blue, numa pista um pouquinho mais agressiva da que eu tava. Na metade da pista eu já caí e já fiquei lá. Tipo assim, eu caí e pra não perder o take que o Pablo tava passando, já tirei o drone do lado, coloquei, Já subiu o drone. abri aqui. Aí ele, tá tudo de boa aí? Eu falei, tudo certo. Abri o drone, decolei. Você fez até live, não fez? Fiz uma live, Até tipo live. assim, eu tentei levantar, mano, e não consegui, cara. Tipo, quando você tá na inclinação da pista, você não consegue nem clipar o Esqui de novo. esqui. Aí eu fiquei parado lá, voei, fiz as imagens de drone, aí quando eu vi que não tinha nada pra fazer, fiz a live, postei no Instagram. Aí depois que eu recuperei o fôlego, tipo assim, isso, eu não foi bem no começo da descida não, eu cheguei a andar um pouco, né? E eu cansei muito rápido.
Cansa. E aí eu esperei recuperar o fôlego para conseguir clipar o esqui de novo. Aí já deixei tudo, já deixei a mochila, já deixei o gimbal. Não dá, se o cara não tiver experiência, se ele não se for bom mesmo, ele não consegue andar não consegue com o gimbal. descer. Até com o celular é difícil, cara. Quando Você tá perde começando. o foco ali, você cai. Toda vez que eu tava Frio. gravando ali com o celular, já no segundo, terceiro dia, eu caía quando eu me distraía, começava a prestar atenção mais no celular. Mas e aí, cara, me fala um pouco sobre como você entrou no audiovisual. O que foi que te fez? Mano, eu entrei no entrar nesse audiovisual mercado? mais por acidente. Porque com 14 anos, eu comecei a gerenciar comunidades do Facebook dos lançamentos da plataforma. Eu fui lá do conhecer... Nésio, do seu irmão? Não, da plataforma mesmo. Do Pablo lá. Da PLX. Que antes Você era... morava em São Paulo? morava em Goiás. Aí por causa do movimento inteiro do Pablo, a gente mudou pra Alphaville pra conhecer, pra estar junto, pra estar perto. Você sempre esteve junto com o seu irmão, com o Nésio? O que você fala na... Você sempre andou junto com o seu irmão, com o Nésio? Não. Sempre? Não. Pior que não. Eu tô andando com ele só esse ano. Caraca. Porque eu cheguei na plataforma, aí eu fui pra uma palestra e conheci um dos lançadores da PLX, Kaique, o nome dele. Aí ele falou, cara, eu tô precisando de alguém rápido, assim, que saiba de tecnologia pra ficar operando as comunidades do Facebook, aceitando quem é aluno. Aí o cara mandava a solicitação, pegava o e-mailzinho dele, batia na Hotmart se era aluno, aprovava. Mas não era lançamento do Pablo, Era o lançamento do Pablo. mas pela Hotmart? Era Hotmart antes. Não tinha a X-Grow? Não tinha antes. Ah, então você chegou quando tudo era mato. Tudo era mato. A plataforma era num negocinho de 375 metros quadrados. Era um cubinho. Caraca. Todo mundo ficava junto lá. Era louco. Isso outra era parada. 2020? 2020. Aí entrei com ele, comecei a moderar as comunidades de Facebook. Ele falou, ó, mano, você não vai poder mais ficar trabalhando aqui com ser contratado, porque você tem 14 anos. Você tem um fiscal aqui, né? Pode dar ruim. Uhum. Aí Isso o Kaique. o Kaique. O Kaique era um gestor? Era o O Kaique era o CEO da PLX, que era a MP Infoprodutora, Marcos Paulo Infoprodutora. Ele era o CEO e o Marcos era o dono. Ele que gerenciava os lançamentos. Aí ele falou, ó, você não pode mais ser contratado aqui, mas você pode ficar aqui por minha conta aprendendo aonde você quiser. Aí eu falei, ah, então beleza. Então todo dia eu ia. Você ia, tipo, como se fosse um estagiário ou não? Exato, como se fosse um estagiário, aprendendo, ficava do lado dos caras. Você não podia ter um salário, porque podia. era contra a lei. Exato, trabalho infantil. Aí fui vendo os caras fazer a live da transmissão, fiquei doido, mano, fiquei doido. Cheguei em casa e já fui pesquisar como fazer live stream. Aí pesquisei, aí comecei a aprender OBS, comecei a aprender live pelo YouTube, VMix, tudo isso. Caraca, que massa. Um dia, convenientemente, E o Nésio também já estava engrenado no ecossistema ou ainda não? o Nésio tava montando parede de drywall. Tava montando parede lá na plataforma. Caraca, mano, você chegou junto mesmo antes dele começar a entrar no ecossistema. Exato, Antes deles... Eu achei que você tinha entrado depois que ele fez amizade com o Pablo e começou, tipo, virou sócio. Não, Não, você não, veio não. junto também Exato, no rolê. Foi. Nenhum dia... Mudou de Goiânia, você morava lá, Mano, morava em Goiânia, você estudava ainda. Na verdade, eu morava no interior de Goiás, que se chama Iporá. 26 mil habitantes de cidade, não tinha nada. Morava na estrada de chão, não tinha nem asfalto na minha casa. Caraca. E você morava com com a sua mãe? Morava com a minha mãe. Morava com a minha mãe. Convenientemente, um dia faltou o cara que fazia live. Aí eu sabia. Falei, não, se quiser eu começo a live. Eles falaram, não, então coloca aí, pode fazer. Aí E era live do Pablo. Era live do Pablo. Não sei se você lembra, chama O Confronto. É o Pablo com um saco de pancada, dando conteúdo sobre confronto. Eu que não lembro. Muito doido. Muito Mas doido. era Você bem no pesquisar. começo, 2020. 2020. Mas ele já tinha audiência forte. Nada. Ele tinha uma audiência grande, mas não era nem comparação com o que é hoje. Se você pesquisar aí o Confronto 2020, deve ter aí a live. Aí eu abri a live rodou 100%. Depois os meninos da audiovisual me chamaram pra vir de novo. Falaram, não, vem aí outro dia pra ajudar a gente. Aí eu fui, lógico, pra aprender. Aí nisso eu via que os caras eram produtores de vídeo. Eles não eram só live, não era montar tripé. Eles eram produtores de vídeo. Aí eu fui perguntando, Massa. mano, o que é isso que você faz? Ele falou, não, eu roteirizo um projeto, eu contrato ator, eu faço todo o projeto do documentário. Que massa. Aí eu falei, cara, eu quero aprender isso aí, começa a me ensinar. Aí ele falou, claro, traz seu computador. Computadorzinho velho, nem abriu o Premiere, eu acho. Comecei aprendendo no Sony Vegas. Comecei aprendendo no Sony Vegas. Eu fazia uns cortezinhos, gravava com o celular, me enviava pelo WhatsApp e ia editando lá, ele me ensinando. Aí nisso... Esse cara tá com o ecossistema até hoje, não? Ainda não. Ele era o gestor na época, era o Ribas.
Ele saiu do ecossistema, E ele tem uma produtora tem a hoje? produtora. Tem a produtora. E onde que é? É lá em São Paulo. Aham. Massa. Ele que me ensinou. Ele começou a me ensinar. E tipo, ele faz gente do digital ou não? Gente do digital, só player, né? Ele só faz focado em lançamento. Massa. Muito massa. Ribas o nome dele? Ribas é o nome dele, Jean Ribas. Da hora. E aí tá, ele que te ensinou, basicamente. Ele começou a me ensinar. Depois começou as pessoas que estavam na plataforma falar, ó, preciso de alguém pra filmar em tal lugar, tal coisa. Você sabe? Sei. Sabia nada. Só que ia testando. Às vezes saía um vídeo pra baixo, às vezes saía, é lógico, né? Um menino de 14 anos. Mas fazendo já, não cobrava nada. Mas você estudava ou não? Estudava ainda. Eu fazia escola De online. noite? Não. Eu fazia escola online, como era pandemia, não tinha escola presencial. Aí fazia online todas as aulas. E estudava, era matriculado no Goiás ainda? Matriculado em Goiás. Você formou lá, ensino médio? Formei, na verdade, em 2021. Eu saí da escola que eu estudava em Goiás e me matriculei aqui nos Estados Unidos. Uma escola que eu pagava $75 para fazer o ensino médio aqui. Você veio com o Nésio vindo para o ecossistema para cá ou não? Para os Estados Unidos? É. Não, ele Não. veio antes e eu vim depois. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas tá, vamos voltar lá na parte que você tava Fechado. aprendendo ali com os caras, aí ele saltou a live, eles começaram a te ensinar. Uhum. Aí você ficou tipo 14, 15, 16, não. 14, 15, 16. Aí eu passei por várias posições lá, né? Depois eu fui operador do painel de LED, só eu que operava o painel de LED. Depois Nossa. comecei a cuidar só das lives. Mas nos eventos também presencial? Em todos os eventos, aham. Todos os eventos. A plataforma tinha um auditório, ainda tem, né? Só que tinha outro auditório que parecia um cinema, bem menor, mas com um painel de LED enorme. Aí foi a primeira vez, foi a primeira plataforma que teve um painel de LED. Foda. Aí Isso, o Nésio já tinha ingressado ou não? o Ned já tinha ingressado. Aí ele já era... Você ingressou primeiro que ele, então? Não, ele foi primeiro. Mas quando você entrou, ele fazia os negócios das paredes, você falou, mas ainda era ele tava numa função bem... Ele tava servindo, aham. Tava servindo no ecossistema. Então, mas ele ingressou remuneradamente ou tipo... Ele ingressou remunerado. Primeiro que você. Primeiro que eu, exato. Entendi. Você chegou a ter um trabalho lá? Cheguei. Depois Como é que de foi que eu isso? fiz uns 15, 16 anos, aí eu me emancipei, aí eu consegui abrir um MEI, consegui emitir nota, aí conseguiram me contratar. Aí você foi contratado pela plataforma. Aham. E quem que era teu gestor? Era o Era o Gerard. Luiz. Luiz era o gestor da equipe de vídeo, das lives, cuidava de tudo. Ele tá ainda ou não? Ainda não. Foram três ou quatro gestores. Foi o Ribas, o Misa, o Jeff e o Luiz. Foram 4 gestores. Massa. E você viu então o Nésio, o crescimento dele inteiro de perto, do lado. Inteiro, hein? Inteiro. E hoje você trabalha com ele. Você, Hoje trabalho você é com o ele. tipo o head audiovisual dele, É. estrategista e tal. Gestor de brand dele. Tudo que você vê lá no Instagram dele, ele parecendo um bilionário, dono de Big Tech. Foda. E Passa na minha mão. como que foi quando você veio pra cá? Você já veio já focado pra fazer isso? Com essa missão quando você veio pros Estados Unidos? Quando eu vim pra cá, eu vim sabendo que eu ia ter o crescimento na minha área de trabalho. Não queria migrar. Muita gente vem pra cá pra trabalhar em outras coisas, só pelo dinheiro. Eu falei, não, vou fazer crescer o audiovisual lá. Uhum. E nisso, estudando o mercado aqui, eu vi o Instagram do Nes, vi o YouTube dele. Falei, cara, tá muito ruim, mano. Você é muito grande, você foi um dos primeiros a fazer o lançamento milionário na plataforma. Você fez milhão antes do Marcos Paulo, no digital. E você não tem... Tá fraco seu Instagram, parece um professor, parece... Ele ainda usava óculos, já tinha mudado. Não, usava óculos, cabelinho de tupetinho pro lado. Quando você começou, ele ainda tava no arquétipo mais Um arquétipo parecendo naturalzão um dele. adolescente, exato. Que ele viveu a vida inteira ali. Exato. Não aqui nos Estados Unidos, né? Aqui nos Estados Unidos ele ainda já tava bem Né? melhor. Aqui ele já chegou Já chegou bem. com posicionamento novo. Exato. Só que os vídeos dele eram muito ruins. Se você for pesquisar aí, em janeiro de 2024, fevereiro, você vai ver que era só de selfie, na salinha dele, sem iluminação, sem nada, dando um conteúdo muito valioso lá no Reels que às vezes quase ninguém via. Aí eu falei, mano, você tem que se posicionar como um empresário que você é, senão ninguém vai saber disso. Você tem que ser bom e mostrar que é bom. Sim. Então a gente começou um novo posicionamento pra ele. Massa. Aí você vai ver, aí a partir de junho de 2024, você vai ver que muda da selfie na sala dele para um posicionamento totalmente novo. Que aí ele virou outra pessoa. Foda, mano. E hoje eu acompanho o Nésio, né? Vejo ele pelas redes sociais e realmente a criação de conteúdo dele tá muito boa, cara. Tá excelente. Ele tá... A cor,
os vídeos, as fotos, o jeito que ele se posiciona, o jeito que ele fala, o cabelo pra trás, as roupas, o Rolls Royce, toda a imagem que ele tá construindo, né? Sim. Dá pra ver que potencializou muito o que ele já era, né? Ele já era, só que não mostrava. Porque tipo, muita gente tem essas características, mas acaba que pelo posicionamento não consegue mostrar o que realmente é, né? Exato. E o posicionamento é isso, né? Fortalecer isso. Acho muito massa, cara. Olha, não importa quão bom você seja, sempre vai ter alguém pior que você, fazendo muito mais dinheiro, muito mais público, conquistando muito mais coisas só por ele se estar posicionando da forma que você deveria. Então esse é um negócio que muda a cabeça, mano. Você saber que tem gente que sabe muito menos. Olha eles ali. Aí. Bora. Dá um alô ali pra câmera, dá um alô ali. aí. Nós tá gravando um podcast. Podcast. Uhum. Pode Olha só quem que chegou aqui. Tem que enquadrar aqui, ó. Senta aqui. Ah, fio. Onde é que você tava? Essa câmera não tá enquadrada aqui, não. Não, Tá. tá. Ah, tá pra lá. Tá 100%. Ah, tá pra Ô, lá. você tava na neve, na montanha? Quer brincar na neve. Curtiu muito? Não, demais. Vocês andaram aqui? Outstakes. Eu cheguei 5 horas. Umas 3 vezes. Nós tá falando pra galera aqui de audiovisual. Tem espaço pra mais. Não, mas você esquiou? É isso Ô, aí, vamos lá pro galera. churrasco lá em casa, bora? Bora enrolar não, isso aí. Interrompemos nosso podcast com Vamos essa continuar, presença vamos ilustre continuar lá. aqui. Vamos continuar lá na casa dele. Bora. É nóis. Ô, mas você tá. Chegou pra Ô, atrapalhar. parabéns essa história, irmão. Tamo junto, mano. Ô, rapidão, deixa eu te